Ó, eu continuo aqui nesse evento da Merial, evento extraordinário, e agora é um privilégio para mim, porque eu vou estar falando aqui com o Henry. Eu quero dizer para você o seguinte, o Henry, além de ser um profissional extraordinário, e mostrou hoje aqui numa palestra brilhante, né, uma palestra de mestre mesmo, como é que ele, que saiu lá de Torre de Pedra, ali pertinho de Porangaba, isso é um orgulho para a gente que vem de lá, ter um cidadão como o Henry Berg, que está aí, fez uma carreira extraordinária aqui na Merial e hoje lidera toda essa área de grandes animais e cavalos no mundo inteiro. No mundo inteiro, tá certo? Então ele é o homem da Merial no mundo e fez aqui hoje uma apresentação linda, limpa, cristalina, enfim, uma apresentação de mestre, falando das grandes potencialidades e falando de onde que está a produção mundial. Quer dizer, quem é que pode produzir para alimentar o mundo? Quem é que pode produzir o tanto que, por exemplo, quando a China começar a comer bife, barbaridade, aonde que nós vamos produzir isso? E ele mostrou aqui que o Brasil é efetivamente a bola da vez e eu queria que você falasse. Primeiro, um privilégio muito grande estar conversando com você. Muito obrigado por você dar essa alegria para os espectadores do Fala Carlão e parabéns pela sua palestra, você foi brilhante. Obrigado, Carlão. Eu acho que você está sendo muito generoso para comigo, mas uma das coisas que é fato e eu me orgulho o mundo é, como você disse, de Torre de Pedra para o mundo. Não é? Isso aí. E é um orgulho realmente para a gente sermos lá daquela terra e a gente ter a oportunidade de ver coisas que nós temos visto. Uma das coisas que eu me sinto muito privilegiado é pelo fato de eu poder, pela posição que eu ocupo dentro da Merial, eu fico baseado nos Estados Unidos, eu tenho a oportunidade de conhecer o que acontece no mundo pecuário global, quais são as idiosincrasias de cada mercado, o que acontece nos grandes mercados pecuários, no Brasil, na América do Norte, na América Latina de uma forma geral, na Oceania, na Europa, na Ásia, e poder ter um contexto para que a gente possa ter a nossa opinião e direcionar as nossas estratégias, as nossas ações, de uma maneira que faça sentido para o nosso consumidor e para o mundo de uma forma geral, já que nós estamos dentro de um contexto de produção de alimentos. Para o teu ponto e aquilo que a gente falou na nossa palestra durante a tarde de hoje, coisas importantes estão acontecendo no mundo. Nós temos grandes tendências que elas são bem conhecidas da população de uma forma geral e principalmente do nosso empresariado e do meio pecuário que a gente vive. A população está crescendo de forma assustadora, nós deveremos atingir 9 a 10 milhões de pessoas mais ou menos dentro de poucas décadas a partir de hoje. E a gente sabe que essa população crescente, ela já está hoje, ela estará cada vez mais em áreas como a Ásia e a África. Ao mesmo tempo, essas populações se concentram nas grandes cidades, fazendo com que as pessoas que moram no campo ou que vivem do campo, elas vão ter que trabalhar cada vez mais e melhor para abastecer de comida uma população crescente nessas grandes cidades. Dentro desse contexto, nós sabemos também que existem fatores limitantes para essa expansão, para que essa gente toda tenha acesso à proteína em quantidade e em qualidade também. E fatores limitantes são vários, desde gestão, adoção de tecnologia, níveis de produtividade, até a disponibilidade de recursos naturais, água e outros fatores que fazem com que essa expansão talvez não atinja o nível que nós gostaríamos de proporcionalidade. Mas então nós não temos solução? Não, pelo contrário, nós temos soluções que elas advirão de adoção de tecnologia, elas advirão da adoção de inovação e dentro desse contexto eu faço eco às suas palavras. De fato, o Brasil e Estados Unidos são dois grandes países que estão muito bem posicionados para capturar essas oportunidades. E por que disso? Quando a gente olha para o mundo de uma forma geral, nós vemos que a Europa tem grandes problemas, restrições geográficas de espaço. Eles vêm reduzindo a sua produção pecuária e a sua quantidade de gado também. Pelas razões de altos subsídios, como eu já disse, de área disponível para isso, eles não têm simplesmente espaço. Quando a gente olha para outros mercados tradicionais pecuários, como a Austrália, eles vivem com problemas sistemáticos de seca, problemas ambientais, por consequência, e o rebanho deles vem diminuindo ao longo do tempo. O outlook que nós temos para o ano que vem, para os próximos anos, não é dos melhores com relação à produção pecuária daquele país. A Rússia, ela vive com seus embargos econômicos, os seus problemas sociais, da mesma maneira que a gente vê as intervenções governamentais acontecendo em países como a Argentina, apesar do grande potencial pecuário que a Argentina tem, e bem do lado um vizinho muito querido, que é o Uruguai, que tem uma qualidade de carne fantástica, mas ela tem limitação.
Dentro desse contexto todo, dois grandes países que têm as oportunidades diante deles, Brasil e Estados Unidos. Por quê? Esses países têm recursos naturais, esses países têm tradição pecuária, esses países têm padrões sanitários, têm padrões nutricionais, têm padrões genéticos e de saúde animal, como eu disse, que posicionam ambos os países de uma maneira privilegiada para suportar esse nível de crescimento. Porém, é importante dizer, principalmente no nosso caso, porque o exemplo americano vem sendo dado, e o exemplo americano deve ser seguido nesse aspecto, é o aumento dramático, a necessidade do aumento dramático de produtividade que é requerido aqui. Um exemplo que ilustra isso. Os Estados Unidos têm metade do rebanho bovino nosso, só que eles produzem mais carne do que a gente produz. Porém, quando eu olho para a taxa de desfrute dos Estados Unidos e do Brasil, a taxa de desfrute brasileira era quase a metade da taxa de desfrute americana. É verdade. E ao longo dos anos, os Estados Unidos atingiu seu menor nível de inventário de gado histórico. Por outro lado, ele vem atingindo seus maiores níveis de produção. Isso significa, para o teu ponto, é que, sim, nós temos grandes oportunidades, o Brasil está fantasticamente bem instalado para capturar essas oportunidades, para mandar carne, para alimentar essa população crescente que a gente vê na Ásia, dentro de muito pouco tempo. É isso aí. E por isso um lançamento tão importante como o de hoje, né? Hoje, eu estou achando que esse é um dos lançamentos mais importantes da indústria de saúde animal, de uma forma geral, dos últimos 30 anos. Aí dá para falar isso, né? Como eu dizia também, eu vejo, inovação existe em duas, as incrementais e as disruptivas. As disruptivas são aquelas que são os grandes divisores de água. Há 35 anos atrás, quando se lançou o Ivomec no mercado, não havia nada semelhante às ivermectinas naquele momento, e ela se tornou um divisor de águas. 35 anos depois, estou falando no nível global, no Brasil ela foi lançada em 1982, o Ivomec. O raio caiu pela segunda vez no mesmo lugar. Através de muito desenvolvimento, através de muito entendimento do que o consumidor precisa, e o consumidor nesses grandes mercados pecuários, long range, pelas características únicas da tecnologia que ele tem, por promover um controle parasitário tão efetivo, por tanto tempo, com um nível de carência tão baixo, apenas 28 dias, sim, a gente considera que é um outro divisor de águas em controle parasitário. E qual a importância disso, de um produto com esse perfil? Produtividade e controle parasitário andam juntos. Sim. A gente sabe, no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, que a causa número 1 de perdas econômicas numa operação pecuária são devidas à parasitose. Então, no momento que vem uma tecnologia como essa, disruptiva como ela é, a gente está contribuindo para o aumento de produtividade. É isso aí, gente. Olha, e vocês que não tiveram aqui, tiveram agora aqui um resumo muito importante, muito claro do que foi a palestra desse moço aqui, do Henry Berg, aqui hoje, aqui nesse lançamento da Merial. Para fechar, você falou um número que doeu a hora que você falou, que é o número daquilo que se perde, né, por problemas de saúde animal no mundo. E eu queria que você só repetisse essa parte para você encerrar aqui nesse Fala Carlão para lá de especial. E dói mesmo, porque é muito impactante. O mundo todo, o mundo pecuário global, perde 20% de toda a sua produção todos os anos por enfermidades. Esses 20% da produção global equivale ao PIB da Dinamarca. São 300 bilhões de dólares jogados no ralo. É como se varrêssemos a Dinamarca de toda a economia global. No Brasil apenas perdemos 3,2 bilhões de dólares apenas por perdas diretas e indiretas por carrapato, 7 bilhões por parasitos intestinais, por parasitos desses do pasto. Isso representa um impacto tão grande que está diretamente relacionado à capacidade de alimentar uma população crescente, que só para níveis de grandeza, se fôssemos responsáveis por uma redução de 50% desses 20%, ou seja, perdas de apenas 10%, estaríamos alimentando adicionais 750 milhões de pessoas. Daria para alimentar as Américas todas. Absolutamente. Henry, super obrigado. Prazer meu. Obrigado pela clareza. Obrigado. E parabéns pelo brilhantismo, pela clareza da sua palestra. Você foi formidável. E quem viu esse Fala Carlão vai concordar comigo, viu? O Henry repetiu aqui uma palestra que ele fez durante 40 minutos. Ele resumiu aqui pra gente de maneira maravilhosa. Você que está em casa aí assistindo é um privilegiado. Obrigado, Henry. Carlão, obrigado. Sucesso na sua carreira. Obrigado. E esse Fala Carlão aqui com Henry Berg, o líder global da Merial para equinos, grandes animais e equinos, vai ficando por aqui.